filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Fares e Zara de Tamar, Fares gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boz de Rabi, Boz gerou Obed, cuja mãe era Rute, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão da mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jaconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jaconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, de quem nasceu Jesus, que é chamado Cristo. No total, pois, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia 14, e do exílio da Babilônia até Cristo 14. Ora, Jesus Cristo foi gerado deste modo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de passarem a coabitar, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciar Maria, resolveu abandoná-la discretamente. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciar Maria, teve vontade de desligar-se dela discretamente. Estava pensando nisso, quando o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria como tua esposa, o que dela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta: eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o santo do Senhor tinha mandado e recebeu sua esposa, e sem que ele tivesse relações com ela, deu ela à luz a um filho, e José lhe deu o nome de Jesus. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Podem se sentar. Quem é novo dá lugar para os mais velhos. E os mais velhos dá lugar para os mais novos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje se inicia a festa da Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Literalmente, em boas línguas, já é Natal para nós ortodoxos. E essa festa se estende por vários dias. Mas a Natividade é na próxima terça-feira. Nós vimos que o evangelho de hoje é o da genealogia, fala dos antepassados de Cristo. E nós vimos ali que é falado dos profetas, para vocês mostrarem a ligação. Os santos padres mostraram a ligação do Cristo com os profetas e os antepassados da parte de José. O evangelho de hoje fala dos ancestrais. E aí, a pergunta, né?
até onde a gente honrou os nossos ancestrais? Será que nós respeitamos, começando aos nossos pais, aos nossos avós, bisavós e toda a nossa genealogia? Para vocês verem como é tão importante o respeito com os pais e os antepassados que está nas Escrituras. O Cristo fez questão, porque o nosso nome, o reconhecimento nosso, né, como pessoas, vem. Quem é do interior sabe que lá no interior o pessoal pergunta: aquele é filho de quem? Aquele é filho do José, aquele é filho da Maria, da Dona Antônia, do que for. É assim que se reconhece. Nós, para podermos ter a dignidade de alguém falar assim: ah, aquele é fulano. É muito tempo trabalhado, muito tempo. Geralmente nós somos reconhecidos de quem nós somos filhos. E aí, hoje o Cristo pergunta: será que nós estamos honrando os nossos antepassados, os nossos pais? E aí hoje a gente quer ter um reconhecimento, né? Como o padre falou, a gente quer ter reconhecimento logo. E aí, lembrem-se que nessa semana, a mãe do Filho de Deus e José, seu guardião, bateu de porta em porta e ninguém reconheceu eles. Foram procurar um estábulo cheio de fezes dos animais. O Filho de Deus nascer, o Salvador de nossas almas. E nós se achamos os maiorais, porque somos ortodoxos, já estamos salvos. Se o próprio Deus não procurou reconhecimento das pessoas, Deus poderia ter falado: não, meu filho tem que nascer na melhor hospedaria que tiver? Não. A Virgem passou a vida dela em silêncio, sem ser reconhecida. Poucos reconheceram a Virgem. A Virgem guardava tudo no coração. É o que está tudo escrito nas Escrituras que o padre está falando. São José foi guardião do Filho de Deus. Pouco se fala de São José, porque São José também não quis glórias. Ao contrário, nós vimos que José tinha todo o direito, pela lei lá do passado, de ter apontado o dedo para a Virgem, a esposa dele. E o que ele fez? Procurou dar um jeito de não ter escândalo, de não ter brigas. E o anjo vem e alerta ele e fala: José, o que ela está carregando é o Filho de Deus. E José vai e guarda a Virgem até o fim da sua vida. E nós hoje, no primeiro discussão que tem dentro de casa com as esposas, a primeira coisa que faz é querer tacar pedra. Não há mais homens como José. Não há mais mulheres como a Santíssima Virgem. Porque somos vaidosos. E aí nessa vaidade, nosso coração vai ficando igual aquele estábulo, cheio de fezes. E aonde vocês querem que o menino Jesus nasça nesse Natal? No meio das fezes nossas? Todas essas merdas que nós carregamos no coração, na nossa alma? Ou nós vamos limpar o estábulo para receber o menino Jesus? Vocês sabem que uma criança, para nascer, tem que ser um lugar muito limpo. Se uma criança comum tem que ter um lugar muito limpo para nascer, vocês imaginem o Filho de Deus. Então, que hoje nós possamos jogar todas as vaidades, jogar todos os sentimentos um com o outro, né, de se reconciliar entre os irmãos e principalmente com Deus. Porque não é justo que o menino Deus venha a nascer no meio de merda, no meio de porcarias que nós temos dentro do coração. É uma injustiça com Deus. Se o nosso coração
vai ficar assim até o Natal, é melhor nem vir na igreja. Fica em casa. Se preocupa lá com a comida, como todo mundo faz, e esquece o menino Jesus. Quem não vem à igreja e se reconcilia com Deus, em vez de comer ceia, come essas merdas dos animais. Essa é a verdade. Porque não tem natividade sem o Filho de Deus. É tudo estética, é tudo paz e amor, é tudo bondade falsa. Se vocês querem um menino Jesus na vida de vocês, peça para que o menino Jesus nasça, ele que é a luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, pede para ele tirar toda a escuridão da alma. Menino Jesus, nasça no meu coração e resplandeça. Coloque o menino Jesus acima, com uma manjedoura, expõe no melhor lugar. A gente olha para o ícone da natividade, nós vemos que não tem luz. Mas está tudo claro, porque é a luz que vem de Cristo. Ele é a luz. Olhem o menino Deus na manjedoura, uma criança tão sensível. Um Deus tão grande que se faz pequeno. Vocês têm a oportunidade de comer da carne dele, de beber do sangue dele. Então é injusto com Deus que nós ficamos nesses sentimentos de vaidade, de querer reconhecimento. Que nós possamos nos lembrar dos antepassados. Se nós temos algum impedimento com os nossos antepassados, que nós procuramos se reconciliar com eles. Aqueles que estão afastados dos pais, procura se aproximar dos pais. Se está afastado dos avós, procure os avós. Se já morreram, vá ao cemitério, lembre-se dos seus antepassados. Quem esquece a história dos antepassados comete os mesmos erros. É fácil para nós acusar os antepassados nossos porque meu bisavô era alcoólatra e tal, e tal, e tal. E o que você está fazendo para mudar? Você continua na mesma porcaria de vida, igual seus antepassados. Mudem o comportamento. Se o meu pai, o meu avô tinha problema com álcool, era violento e tal, está na hora de cortar isso. Eu não posso repetir isso para frente. Se eu quero um dia que a minha genealogia seja lembrada na igreja, como a genealogia dos santos, eu tenho que ter um comportamento de santo para santificar o nome de Deus. Feliz Natividade, que Deus os abençoe e que nós possamos se manter em paz e harmonia. Amém.